No livro de Gênesis, capítulo 38, a Bíblia vem narrar um pecado muito grave cometido por Judá, um dos filhos de Jacó, o qual esse pecado lhe trouxe grande constrangimento. Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo agregar conhecimento ou fortalecer a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Depois de ter conspirado com seus irmãos e ter vendido seu irmão José para ser escravo no Egito, a Bíblia disse que agora Judá ele desce à terra de Adulão e entra na casa de um homem, o qual ali ele conhece uma mulher por nome Sua, o qual entra a ela e dela ele tem 3 filhos. O nome do primeiro era o nome do segundo era Onã e o nome do terceiro era Selá. E segundo a Bíblia, Judá agora vai tomar uma mulher para o seu filho primogênito, e o nome dessa mulher era Tamar. Porém a Bíblia disse que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. E embora a Bíblia não deixe claro quais eram os pecados de nem o que ele fazia, a Bíblia vem nos deixar claro que há consequência para todo pecado que fazemos contra Deus e contra a sua vontade. E vendo Judá que o seu primogênito era morto e não tinha tido filhos com Tamar, ele agora segue a tradição da época e dá o seu segundo filho Onã a Tamar como esposo, para que deles gere filho para o seu primeiro filho. Porém, sabendo Onã que o filho que ele tivesse com Tamar não seria seu, mas do seu irmão morto, a Bíblia diz que quando ele ia ter relação com Tamar, ele derramava o sêmen no chão, para que ela não engravidasse. E isso também pareceu mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou, como tinha feito a seu irmão E vendo, pois, Judá que mais um dos seus filhos era morto, e que ainda era necessário honrar Tamar com filhos, agora ele pede que ela volte para a casa do seu pai, para o período da sua viuvez, e aguarde até que seu terceiro filho, Selá, esteja na idade adulta para casar com ela e gerar-lhes filhos. E Tamar, agora vendo que o seu prometido Selá já tinha atingido a idade adulta, porém o seu sogro Judá não tinha cumprido com o prometido, agora ela vai criar um plano para que seja cumprido na sua vida as promessas de filhos. A Bíblia diz que agora ela vai tirar as suas vestes de viúva, se vestir como uma prostituta e cobrir o seu rosto com um véu, e foi ao encontro de Judá, o qual não a reconheceu e teve ela como uma prostituta e ofereceu-lhe pagamento para se deitar com ela. O qual para se deitar com ele, ela lhe pediu como um penhor o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, o qual naquela época o selo simbolizava a identidade e mostrava de qual família ele era. O seu cordão simbolizava o seu status social ou a posição social que ele ocupava, e o seu cajado simbolizava a sua autoridade, sua função ou a sua profissão, o qual eles a deu imediatamente por causa de alguns minutos de prazer. E infelizmente nos nossos dias, por causa de alguns minutos de prazer, muitos têm trocado o seu selo, que é a sua identidade cristã e o seu nome é escrito no livro da vida, o seu cordão, que é a unção e a presença de Deus na sua vida, e o seu cajado, que é a autoridade ou a função que ele desempenha dentro do reino de Deus. Depois de 3 meses, a Bíblia diz que Tamar é achada grávida, o qual essa notícia chega aos ouvidos de Judá, que ordena que ela seja condenada e queimada viva, por estar grávida, sendo ela prometida ao seu filho caçula. O interessante dessa palavra é que mesmo Judá já tendo cometido pecados muito mais terríveis do que o dela, ele não hesita em condená-la e pedir a sua morte. Podemos observar que pessoas a todo momento estão prontas e preparadas para apontar e julgar o pecado dos outros, se esquecendo dos seus próprios. E quando estava para ser condenada e possivelmente queimada, Tamar agora vai dizer que está grávida do dono daquele selo, daquele cordão e daquele cajado. Sendo ele Judá, ele foi envergonhado e teve que assumir diante de todos que errou, que mentiu e que pecou. Assim também é na nossa vida, podemos até pecar, mentir e enganar, mas o nosso constrangimento virá em público. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude no crescimento desse canal.